Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos estudando o livro de 1 Reis. Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos terminar esse capítulo 11 hoje, né? Estamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 11. 1 Reis, capítulo de número 11. E nós chegamos nos 3 últimos versículos do capítulo de número 11, que fala sobre a morte de Salomão. Mas em Eclesiastes, eu gostaria de iniciar minha aula com esse versículo. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são como correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava a resposta para as minhas perguntas. Essas palavras, irmãos, são palavras de Salomão. Eu encontrei algo que é mais perigoso do que a morte, né? Ele vai dizer a mulher, a qual a mulher, e o amor que ela oferece é uma armadilha, é uma rede para pegar você. Salomão, ele aprende isso da pior forma possível, vamos dizer assim, né? Na prática. Ele escreve isso no livro de Eclesiastes, e a gente vê que ele aprende isso da pior maneira possível. Se nós voltarmos um pouco, eu gostaria de voltar para a gente lembrar um pouco dessa história qual nós estamos lendo, antes de iniciar aqui e falar sobre a morte de Salomão. Você vai ver que Salomão ele aprende isso da pior maneira, ou seja, na prática, a Bíblia vai nos dizer que Salomão ele desobedece a Deus e a sua desobediência acarreta consequências reais para a vida dele. Salomão, primeiramente, ele desobedece a Deus, se casando com mulheres estrangeiras. E a gente viu nas aulas anteriores que o ato sucede à quebra de aliança com o Eterno, com Deus. Ou seja, antes de você pecar contra alguém, você primeiramente pecou contra Deus, né? Porque o pecado ele sempre é contra alguém, ou contra o seu próximo, ou contra você mesmo, né? Então, quando nós pecamos, nós estamos ou pecando pecamos contra o próximo, ou contra a nós mesmos. Então, ele sempre vai suceder, o ato vai sempre suceder a quebra de aliança, porque antes de a gente pecar contra nós mesmos, ou contra o nosso próximo, nós pecamos contra Deus primeiro, desobedecendo. Então, Salomão, ele se casa com 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres, ele acaba permitindo que ela adore aos seus deuses, e não só isso, Salomão ele acaba então adorando também, participando de cultos, a adoração ao deus Moloque, a qual nós vimos, né, o deus Moloque, que é um deus que recebia sacrifício de humano, né, sacrifício humano, sacrifício de crianças, e outros deuses. Salomão, ele acaba desobedecendo a Deus, e como uma forma de punição, através de um profeta, talvez Deus fala com ele, dizendo, já que é isso que você escolheu para a sua vida, é isso que você escolheu para a sua vida, então eu vou rasgar, vou tirar de você, né? E esse tom tirar de você é no tom de rasgar, eu vou rasgar o reino de você, né?
E essa expressão rasgar, ela é muito forte, porque não é como se fosse algo, como que eu posso dizer, pacífico, né? Salomão, você fez isso, né? Mas por conta disso vai acontecer isso, tal, tal. Não, ele falou, eu vou tirar de você. E essa fala tirar, a gente vê depois o profeta encontrando Jeroboão, ele até numa profecia ilustrativa, né, ele pega as suas vestes e rasga mesmo, mostrando que seria algo, que não seria uma divisão pacífica, mas sim uma divisão a qual seria bem trágica para Salomão. Então, você vê que o Senhor, ele usa uma forma de punição contra Salomão, levantando alguns adversários contra ele. A gente vê sobre Hadad, né, sobre Rezon, e o outro adversário que nós vemos que o Senhor levanta contra Salomão, que é da própria casa, da própria nação de Israel, que é Jeroboão, ao qual nós estudamos semana passada. Jeroboão, como eu disse semana passada, era um jovem a qual sua mãe era viúva, então ele se destacava e havia necessidade dele se destacar no seu trabalho, porque a sua mãe dependia dele. Então Jeroboão, ele tinha que ser um bom funcionário, e por ele ser esse bom funcionário, ele acabou sendo promovido por Salomão para tomar conta das tribos de José, que é a tribo de Efraim e Manassés. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, ele constrói o Milo, que é umas pedras como se fosse esse sextavado, para poder construir e tampar os buracos que havia em Jerusalém, e coloca Jeroboão encarregado desse serviço. Vamos ver na história que Jeroboão, ele saindo de Jerusalém, ele se encontra com o profeta Aías, e o profeta Aías, como eu disse, ele acaba pegando a sua veste e rasga em 12 pedaços, e entrega 10 pedaços para Jeroboão, falando, Jeroboão, aqui está esses 10 pedaços, simbolizando as 10 tribos de Israel, a qual o Senhor vai entregar nas suas mãos, e se você for um bom homem, se você for um homem temente a Deus e seguir os mandamentos, né, e a gente vê que Deus, ele sempre, ele faz uma promessa para os seus servos, né, uma promessa condicional. Também aconteceu isso com Salomão. Quando o Senhor apareceu para ele, ele falou, Salomão, se você obedecer, continuar nos meus caminhos, obedecer os meus mandamentos, você vai ser lembrado perpetuamente, né? Você vai ser um ótimo rei, eu vou sempre estar contigo, Salomão. Porém, Salomão, ele acaba se desviando, e essa mesma, como que eu posso dizer, essa mesma jogada Deus usa com Jeroboão. Ele fala, se você, Jeroboão, for um bom homem, for temente e andar nos meus caminhos, eu vou fazer uma dinastia perpetuamente também de sua família, paralelo com a família de Davi. Ou seja, o reino ia se dividir em dois. Todo o trabalho que Davi teve de unir a nação de Israel, por conta do pecado de Salomão, agora a nação ia ser dividida em duas, né? Seria a tribo do norte, que seria as 10 tribos de Israel, e a tribo do sul, que ficaria Judá e Benjamim. Salomão, ele já estava, irmãos, bem afastado dos caminhos do Senhor, a ponto de que o profeta, quando falou com ele a respeito que o reino seria dividido, isso seria na dinastia de seu filho, e não no seu tempo, por amor a Davi. O profeta fala isso para ele, porém Salomão, ele estava já perdido ali, afastado dos caminhos do Senhor, sem saber o que fazer. E isso, né, você vê que, como que pode um homem tão sábio, né, irmãos, cometer todos esses tipos de atrocidade, de coisas ruins, tendo a sabedoria que ele teve. E a gente tem uma conclusão que o discernimento, ele não significa uma boa escolha. Ou seja, você ter conhecimento, você ter ciência, não quer dizer que você vai ter uma ótima escolha.
você tem o conhecimento, você é sábio, você sabe o que é o certo, mas nem sempre o que é o certo para você é agradável. E por isso talvez você escolha aquilo que não é o certo. Né? Então foi isso que Salomão ele fez. Salomão ele foi o homem, a Bíblia diz que não haveria sabedoria igual a dele. Ele foi o homem mais sábio que houve. E hoje em dia, se você quer ser sábio, né? Eu estava até estudando, e eu gosto muito de ver alguns vídeos no YouTube sobre crescimento, né? Pessoal e tal, a gente crescer em conhecimento próprio, né? Você desenvolver. E eu parei para analisar. Nós temos a Bíblia na nossa mão, a qual nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, né, que é um dos livros que tem muita sabedoria. A Bíblia, né, a gente vê que Eclesiastes, Provérbios, até o livro de Jó também são os livros de literatura de sabedoria da Bíblia. Né? Então, para que eu vou buscar conhecimento fora se eu tenho aqui um conhecimento do homem mais sábio do mundo que já existiu? Né? Sabedoria dada por Deus. Mas voltando ao que eu estava falando, nem sempre você ter conhecimento significa que você vai ter uma boa escolha. A gente conhece várias pessoas aí que têm muito conhecimento, né? Estudada, porém as suas escolhas não batem com o seu conhecimento, né? Então, foi a mesma coisa que aconteceu com o Salomão. Pode falar, Dalton. Sim, é verdade. A gente vê a própria história de Salomão, né? A própria história de Salomão, que talvez ele por se achar sábio e não haver uma sabedoria igual, nós vemos que Salomão, ele, como eu disse, ele escreve alguns livros e tem umas centenas de provérbios, e um desses livros são Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares, você vê. O livro de Provérbios, você vai ver que Salomão ele está no auge da sua vida, né? Salomão ele está ali dando palestra e falando, né? Ensinando. Você vê que a rainha de Sabá ela vem até Salomão e aprende, fica maravilhada com o conhecimento que Salomão tinha, né? Você vê que ela ouve dizer de Salomão, mas quando ela presencia, né? Quando ela participa, ela fala, nossa, nem se compara ao que eu vi, né? Salomão, ele é bem mais inteligente. Ela ficou pasmada com a sabedoria que Salomão tinha. E realmente, Salomão, ele foi um homem muito sábio, mas essa sabedoria talvez subiu ao seu coração, à sua cabeça, e Salomão, ele talvez se achou uma exceção ao ponto de brincar com aquilo que Deus falou, não faça. Deus falou, não se casa com mulher estrangeira, porque isso vai acarretar consequências para vocês. Ela vai desviar o coração de vocês, vocês vão adorar a outros deuses. Salomão, talvez por se achar sábio demais, ele falou, opa, peraí, sou o cara mais sábio do mundo, né? Eu sou um cara inteligente, já passei por várias situações aí, eu tive sucesso. Eu posso muito bem me associar com várias mulheres e sair dali isento. Mas só que Salomão não sabia que como que eu posso dizer? Essa lei era uma lei de Deus. Então, irmãos, Salomão, talvez ele na sua mente, ele se achou ser mais sábio do que o próprio Deus, né? Isso é que é a verdade. E acabou tendo essas consequências na sua vida. E o Senhor o puniu, dizendo que ia tirar o reinado de sua mão. Aí nós vamos ver que no capítulo 41, do versículo, ou melhor,
capítulo 11, versículo 41 de 1 Reis, você vai ver que ele fala assim, ó: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e sua sabedoria, porventura não está escrito no livro da história de Salomão? Então, eu estudando, eu fui ver que Salomão, no fim de sua vida, né, a gente viu que mais ou menos aqui Salomão ele estava na faixa etária de uns 48 anos a 50 anos, né? Você vendo que Salomão ele foi ungido a rei ali, ele tinha nessa faixa de uns 18 a uns 20 anos mais ou menos, né? Salomão ele demora 20 anos para construir o templo e o seu palácio. Então você coloca aí mais 20 anos, então fica ali na faixa etária de uns 38 anos, ou melhor, 38 anos a 40 anos. Aí eu dou mais uns 10 anos aqui nesse capítulo de número 11. E nós vemos aqui que eu estudando, que mais ou menos nessa fase aqui da vida de Salomão ele cai numa profunda depressão. Você vê que Salomão ele acaba ficando depressivo, isso a gente vê no livro de Eclesiastes, né? Você vai ver que, como eu disse, no livro de Provérbios, ele está no auge da sua vida. Salomão ele começa a dar vários conselhos, palestra, e tudo é mil maravilha. Ele fala: ó, jovem, faça isso, né? Casado, faça aquilo, faça isso que você vai se dar bem. Ó, trabalha assim, assim, assado. Você quer fazer negócio? Faça assim, assim, assim. Você vê ele no auge da sua vida. Ele, né, dando vários conselhos e tal. Já no livro de Eclesiastes você já vê um senhor, vamos dizer assim, já, né? Um senhor que já passou por uns bocados na sua vida e viu que a teoria é legal, porém a prática é totalmente diferente. Não é verdade? A teoria é show de bola, né? A teoria é que 1 mais 1 vai dar 2. Mas na prática, para 1 mais 1 dar 2, tu tem que, suar a camisa, né? Então as coisas não andam sempre de acordo com o que a gente acha, não é verdade? Então o livro de Eclesiastes, irmãos, a palavra Eclesiastes, ela foi traduzida no grego, né? Na realidade, no hebraico, significa Kohelet, né? A palavra, o livro de Eclesiastes, ele inicia assim, ó: são essas as palavras, na nossa tradução, tá? São essas as palavras do sábio, né? Ou do professor, do mestre. Mas no hebraico está escrito: são essas as palavras de Kohelet, né? Kohelet, como a gente diz, é traduzido como o pregador, o professor, né? Aquele que conversa, ou melhor, aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente, né, um pregador, como eu disse, aquele que reúne o povo. Então, o livro de Eclesiastes é o livro do pregador, o professor, né? Então, ele começa a dizer, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E a gente vê que no hebraico está escrito hevel, tudo é hevel. Hevel significa no hebraico vapor ou fumaça. Então Salomão, né, alguns estudiosos dizem que talvez não foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, mas a gente dando uma olhada, porque ele começa assim, falando que no capítulo 1 de Eclesiastes, são essas as palavras do sábio, que era filho de Davi, rei de Jerusalém. Isso é o versículo 1. No versículo de número 12, ele fala assim, eu,
o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo que se fez nesse mundo e digo, tudo é ilusão. Tudo é correr atrás do vento. Pensei, eu me tornarei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governam em Jerusalém. Antes de mim, eu realmente sei o que é sabedoria e o que é conhecimento. Assim procurei descobrir o que é conhecimento e sabedoria, o que é tolice e falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Então, qual filho de Davi foi que reinou em Jerusalém e foi mais sábio do que todos os que foi antes dele e depois os que viria, senão o próprio Salomão? Alguns dizem que talvez Salomão ele está citando ali e uma pessoa que é o escritor que não é revelado no livro de Eclesiastes está escrevendo o que Salomão ele fala, né? Mas independente se foi Salomão ou se foi um escritor, o importante é que foi inspirado por Deus, né, essas palavras, e serve para nós aprendermos um pouco mais da vida de Salomão. Então, Salomão ele fala, Hevel, tudo é Hevel, né? Tudo é ilusório, tudo é ilusão, tudo é igual fumaça, né? Hevel no hebraico, né, significa fumaça. A fumaça ela parece até sólida, né? Quando você vê a fumaça, ela parece até sólida, parece que dá para você apalpar ela, dá para você pegar, mas quando você põe a mão ali, você vê que você não consegue pegar ela, não é verdade? Então, assim é a nossa vida. Às vezes tudo parece tudo, né, está um brilho que só, tudo maravilha, tudo está maravilhoso, mas de repente, pum, acontece uma tragédia. Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é ilusório, né? Nada como que eu posso dizer? Nada faz sentido. Tem algumas traduções que falam nisso, mas na realidade não é que faz sentido, quer dizer que é imprevisível a vida. Ele fala, você pode com toda a cautela do mundo tentar cuidar da sua vida e né, tentar não andar de carro para não sofrer acidente, tentar andar com segurança, com alguma coisa, né? Mas a vida ela é imprevisível, pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Uma bala perdida pode vir, você pode bater o carro e acontecer uma tragédia, não é verdade? Você pode até mesmo se encher de todos esses apetrechos de segurança, mas dá um infarto, você morre. E aí? A vida ela é incerta. Então Salomão ele com esse peso já, a sua idade, Salomão ele fica meio depressivo, né? Ele vê que tudo parece ser vaidade, tudo parece não ter sentido. Pode falar, meu irmão. Sim. Sim. Então, como o nosso irmão Bezerra ele comentou, né, eu ia até fazer um comentário mais para frente a respeito disso, que justamente tudo é passageiro na nossa vida. Tudo
passa igual fumaça. A gente tenta segurar, mas opa. Então, o Salomão ele fala que nós devemos tratar a vida com as mãos abertas, não se apegando com as coisas, porque tanto você pode ter agora, como amanhã não ter mais, né? Então, são coisas passageiras, né? Então, Salomão ele também diz que a nossa justiça, ela não faz sentido, porque talvez o que é justo para nós, não é justo para Deus. O próprio, no livro de Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus Cristo, você vai ver que ele fala que tudo é passageiro, para a gente não se apegar a nada, não é verdade? Porque a gente tem, mas de repente escapou da nossa mão. Então você vê que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Salomão ele fala no capítulo 7 de Eclesiastes, dizendo: quantas pessoas que são boas, são pessoas boas, honestas, trabalhadoras. Você nunca viu confusão com o vizinho no trabalho? Pessoa honesta, procurou viver a vida certinha ali, né? Morre. E tu vê às vezes uma pessoa que, meu Deus, é só Jesus na vida dessa pessoa. Tem até aquele ditado: vaso ruim não quebra, né? Vaso ruim não quebra, olha lá. Esse é um vaso ruim, esse, né? Bate, cai no chão, mas não quebra. Trinca, mas não quebra, né? Não quebra. Então, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Devemos lidar com a nossa vida de uma forma que devemos confiar em Deus. Confiar em Deus. A gente pode se planejar. Fiz uma mensagem um tempo atrás a respeito sobre, né, você planejar o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a Deus, pertence a Deus. E na realidade o dia de amanhã nem existe, porque quando chega amanhã já é o hoje, não é verdade? Então, devemos viver uma vida, então, como que eu posso dizer, sem planejamento algum, né? Sem sentido, não, podemos sim planejar, porém, colocar Deus em nossos planejamentos, e sabendo que a qualquer momento pode dar certo, como não se apegar às coisas terrenas, às coisas materiais, né? Então Salomão ele fala que as coisas são transitórias. Salomão ele já um senhor de idade, depois ele vê que a vida ela não é só flores, mas a vida também tem seus espinhos. Ele fala no livro de Provérbios que tudo, se você fazer assim vai dar certo, assim, assim, assado, mas ele vê que nem sempre. No livro de Eclesiastes ele fala, nem sempre o sábio vai ter comida para comer. Nem sempre aquele que corre mais é o que vence. E isso a gente vê como muito exemplo, né? Eu uma vez cai um pensamento assim de uma pessoa que estudava comigo que era muito inteligente, era um dos melhores alunos que tinha na sala, né? E hoje em dia, eu vendo a pessoa na situação que a pessoa estava, eu falo, caramba, o que aconteceu? Era o mais inteligente da sala, era a pessoa mais inteligente, por que está nessa situação? Às vezes está nas drogas, perdido, né? Às vezes está numa situação difícil, porque, como eu disse e eu volto a repetir, nem sempre o discernimento significa boas escolhas. Nem sempre você ter conhecimento, você ser sábio, ter ciência das coisas, quer dizer que você vai tomar escolhas certas. Às vezes você pode tomar uma escolha errada tendo conhecimento, né? É a mesma coisa de nós sermos cristãos, a gente sabe o que é o certo, mas às vezes a gente acaba fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, porque isso é satisfatório à nossa vida. Então é mais ou menos nesse sentido. Salomão ele cai nessa depressão
e ele vê que tudo aquilo que ele tinha construído já não fazia sentido para ele. Ele já não sentia mais alegria. Ele já não sentia mais prazer em todas as suas conquistas. Para ele já não... Sabe? Isso acontece muito com pessoas que têm muito dinheiro, né? Às vezes você vê, nossa, a pessoa falando de tal está em depressão. E nada o satisfaz. Por quê? Porque a pessoa ela tem tudo. E a gente sabe que isso sim é falta de Deus, é ausência de Deus na vida dessa pessoa. Porém, vamos falar um pouco da parte material, né? Se a gente pega alguém que eu até brinco assim, né? Uma pessoa que é mais pobrezinha, a pessoa que já não tem tanto recursos, a pessoa está depressiva, né? Está meio ali, cabisbaixo, está assim... Dá um ingresso da Disney para ele, para tu ver se a depressão dele já não sai um pouquinho, né? Você vai lá, leva ele, ó, vem cá, vamos num cruzeiro passear ali, né? Você consegue, como que eu posso dizer, maquiar, né? A pessoa está triste, está ali naquela situação complicada, você pega e leva ele lá para dar um passeio, vamos viajar aqui, vamos, né, ir para Maldivas, vamos ir para, né, um lugar mais... Você consegue dar uma maquiada. Agora, aquele que já tem tudo, nada o satisfaz. Salomão, ele tinha tudo, era o homem mais sábio, o homem mais rico, não havia riqueza como a de Salomão. Salomão, ele tinha fortunas e fortunas. Hoje, se você for pegar os homens mais ricos do mundo, não chegava nem aos pés de Salomão. Né? O Ailton deu uma aula falando a respeito do templo. Você vê que na construção do templo, né, nenhuma obra que existe hoje em dia conseguiu bater o teto do que foi investido no templo que Salomão ele construiu. Então você imagina o quanto de riqueza que tinha Salomão, não é verdade? Mas nada o satisfez Salomão. Por quê? Porque Salomão ele já estava afastado do Senhor, ele estava meio que perdido. Ele começou a tomar escolhas erradas, mesmo tendo conhecimento de quem era Deus e dos seus mandamentos, mas as suas atitudes foram atitudes erradas que levou ele para caminhos distantes do Senhor. E hoje em dia, se a gente for ver, é o que acontece no mundo aí fora. As pessoas talvez tentam preencher o vazio que há na vida delas, que é a ausência de Deus, com várias outras coisas, como Salomão ele tentou. Ele começou a se distanciar de Deus por desobedecer a Deus. O que ele começou a fazer? Talvez o prazer da vida deve ser casar com várias mulheres, no amor, vamos dizer assim. Então teve 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Não, talvez ter como que eu posso dizer? Comer a melhor comida, fazer viagens internacionais. Talvez o prazer da vida é ter bastante soldados, né, cavalos, carros. Você vê que Salomão ele tinha muito carros, cavalos, né, desobedecendo a Deus, que já era... Deus já tinha falado para ele não ajuntar para ele cavalos e carros a esse ponto, que isso era uma desobediência ao próprio Deus. Então ele tentou preencher, ele se afastou de Deus, e nessa ausência de Deus ele tentou preencher com outras coisas. Mas ele viu que tudo que ele fazia, tudo que ele tentava preencher a sua vida, nada o satisfazia esse vazio. E nada vai o satisfazer, nada consegue preencher, irmãos, Deus nas nossas vidas. Não tem nada que a gente possa pegar e colocar de uma forma que consiga preencher, a qual nós chegamos ao ponto de falar, não preciso mais de Deus, eu estou satisfeito com isso. Você vê, Salomão era mais rico, sábio, tinha tudo que ele quisesse, ele tinha. Mas ele acabou caindo nessa situação de depressão, ficou depressivo Salomão. E com tudo isso que eu disse, né, fica ali aquela dúvida, e agora? E o que será que aconteceu com Salomão? Né? Porque a gente vê aqui, ó, que
no versículo 42 de 1 Reis capítulo 11, fala assim, ó: foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel. Salomão, ele reina no total de 40 anos. Você faz aquela soma rápida, você vê que ele reinou 40 anos, foi levantado ali como rei nos 18 a 20 anos. Salomão, ele viveu entre uns 58 a 60 anos de idade. Novo até, né? A gente vê exemplos aí como, né, Moisés e tudo, que viveu um pouco mais, né? Se a gente for um pouco mais para trás ainda, meu Deus, ver os outros que viveram 900 anos, 700 anos aí. Salomão, ele morreu novo, mas talvez não, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, né? Então, pela permissão de Deus, Salomão, ele acaba morrendo novo, e Salomão, ele tinha grande potência, e a gente sabe que Deus, ele não perde, né? Talvez Salomão, se ele continuasse, podia se embananar mais ainda e fazer mais coisas, e a gente sabe que as atitudes dos reis, ela refletia em toda a nação, e o Senhor tinha falado isso para o povo de Israel: você quer rei? Quer alguém que fica sobre você com autoridade? Tudo bem, mas se acontecer alguma coisa, se o rei falhar, toda a nação será punida, né? E assim foi. Você vê que quando Salomão, ele acaba desobedecendo a Deus, o que acontece? Deus, ele levanta adversários contra ele, né? Adversários que vêm pelo o norte, que é Rezon, né? Rezon, que ataca pelo norte, que ficava lá na Macedônia, e você vê Haddad também atacando pelo sul, sempre ali, né? Causando aquela pedra de sapato na vida de Salomão, né? Aquela pedra no sapato de Salomão. Então, o Senhor acaba levantando adversários contra Salomão para poder repreender ele, e automaticamente toda a nação era punida, porque isso refletia na nação de Israel, não é verdade? Então, Salomão, ele reina durante esse tempo, 40 anos, e ele morre aproximadamente com 58 a 60 anos de idade, e fica aquela pergunta que não quer calar: o que acontece com Salomão? Salomão foi salvo, né? O que aconteceu com Salomão? Será que ele conseguiu se salvar? Será que ele conseguiu se arrepender, né? E a gente vê no próprio livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, a gente vê que depois de Salomão ele ter falado que tudo na vida é transitório, tudo é passageiro, né? Tudo é como fumaça, você vê e do nada desaparece, você não consegue palpar. Ele chega à conclusão e diz assim, ó, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 e 14: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos, até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Então, a conclusão do livro de Eclesiastes, a gente vê que Salomão, ele chega nessa conclusão que de tudo o que ele disse, você quer viver bem com Deus, né? Porque você viver bem com Deus não quer dizer que você vai ser uma pessoa talvez bem sucedida financeiramente. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com isso. Salomão, ele deixa bem claro, porque ele até fala que você ser sábio, obedecer a Deus, não quer dizer que você vai levar uma vida de sucesso aqui, né? Eu digo financeiramente, mas você vai ter uma vida com Deus, uma vida direcionada por Deus. E isso é a razão de Salomão, ele ter, talvez no fim da sua vida, se arrependido dos seus feitos, né? Salomão,
ele fala, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, independente de qualquer coisa, se eu vou ser bem sucedido ou não, a vida é transitória, é passageira, tudo passa, tudo vai, tudo é igual fumaça, igual vapor, mas obedeça a Deus. Por quê? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus tudo aquilo que nós fazemos aqui, seja bem ou seja mal, né? Se você ver no capítulo de número 11, no finalzinho, se eu não me engano, versículo 9 de Eclesiastes, ele fala, faça tudo que vier ao seu coração, jovem, né? Ele está dando um conselho para o jovem, ele fala, faça tudo que vier ao seu coração, mas lembra que tudo que você fizer, você vai prestar conta. O apóstolo Paulo, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo? Posso, sou livre, mas será que tudo que eu fizer é o certo a ser feito? Nem sempre. Salomão, ele era um homem livre, sábio, acertou muito, o início maravilhoso, mas, né, você vê que no meio ali, ele acaba se perdendo nas suas escolhas, mas parece que no final de sua vida, depois dele ver que tudo é passageiro, tudo é ilusório, né, que tudo sem Deus não tem sentido algum, ele fala, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tem algumas pessoas que dizem que talvez não foi isso que aconteceu com Salomão. Alguns comentaristas dizem que talvez Salomão ele morreu e morreu com o seu coração duro, né? Morreu sem se arrepender. Mas, independente de qualquer coisa, né? A gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, que Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele desce até o Hades e ele prega o Evangelho, né, para as pessoas que tinham morrido antes. E com certeza Salomão foi uma dessas pessoas que, se talvez ele não se arrependeu em vida, ele teve a oportunidade de se arrepender, né, lá no Hades, onde Cristo ele foi e pregou para todos aqueles que morreu antes do seu sacrifício. E nós vemos que o propósito do autor é que a gente viva uma vida temente a Deus, que a gente viva uma vida de obediência a Deus, que se a gente for obediente a Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Isso talvez não financeiramente, mas teremos uma vida com Deus, teremos uma vida de paz. Nós vamos falar como o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Filipenses, né, que ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar por dificuldade, eu sei passar por abundância, eu sei passar por tudo isso, porque o Senhor me fortalece. Ele fala que a paz que excede todo o entendimento é aquela paz que quando está tudo, sabe, quando você está tendo guerra, você está no meio da guerra, tiro de todos os lados e tu está ali em paz, mas você pode ser atingido, tudo bem, né? Eu estava conversando com o Adalto durante a semana e ele falou algo que talvez para as pessoas do mundo, né, parece até ser uma coisa louca, quando estava trabalhando em atividade, que às vezes preferia entrar, né, no lugar do seu companheiro e talvez correndo risco de vida, mas ele tinha entendimento que tudo bem, pode acontecer o pior, entre aspas, eu posso morrer, mas é melhor eu que tenho Cristo do que ele que não tem, porque ele vai ter oportunidade de conhecer. É mais ou menos isso, é a paz que excede o entendimento. Como que pode você, no meio de uma situação de uma operação, você ter essa paz? Que tudo bem se acontecer alguma coisa, se por acaso eu for atingido, morrer, tudo bem, eu vou em paz. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, com certeza, ele vai
cuidar da minha família, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse pensamento, que tudo podia acontecer com ele, e tudo bem, porque a vida dele era controlada por Deus, pelo Espírito Santo. E que isso a gente possa refletir, irmãos, que a gente possa ter isso na nossa mente. Tudo é passageiro, nada nada vai ser para sempre, né? Termina o versículo 43 dizendo que Salomão descansou com o seu pai, ou melhor, com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Salomão, ele morre, e ele é enterrado ali mesmo em Sião, né? Cidade de Davi, em Jerusalém. Ele é sepultado ali mesmo, e quem fica em seu lugar é o seu filho, Roboão, e é na dinastia de Roboão que acontece a divisão dos reinos, a qual o Senhor tinha falado para Salomão, que quando Roboão, seu filho, reinasse, ia acontecer aquela profecia que Salomão ele recebeu. Isso porque Salomão tinha falhado um tempo atrás, e também por arrogância do seu filho Roboão, né? Que poderia talvez ter sido mais flexível ali, né? Mas acabou não sendo. A gente vai ver isso semana que vem com a aula do nosso irmão Adalto. Amém? Deus abençoe a igreja, eu agradeço a oportunidade.